sábado. Que alegria estarmos na casa de Deus, estarmos na presença do nosso Deus. É muito bom estarmos juntos. A mensagem de hoje tem como título De Volta para o Passado. Uma das necessidades da humanidade é manter os registros e memórias da sua época. Eu não sei se você já ouviu falar, mas existe algo chamado de cápsula do tempo. E a cápsula do tempo é um dos meios pelos quais os seres humanos procuram manter esse hábito que resiste ao tempo. Mas qual que é o objetivo da cápsula do tempo? É a intenção de guardar objetos, fotos, documentos e outras coisas de lembrança para serem abertas após um certo tempo para gerações futuras terem o conhecimento do passado. É interessante que a origem da cápsula do tempo, com data determinada para abrir, foi desenvolvida nos Estados Unidos, numa exposição conhecida por Exposição Universal, do ano de 1876. E na cápsula continha uma caneta de ouro, tinteiro, livro, imagens de políticos e assinaturas de alguns cidadãos. E o objetivo, o intuito dessa cápsula era que ela pudesse ser aberta 100 anos após o seu fechamento. Na Bíblia nós encontramos uma história de alguém que tentou esquecer o seu passado. Porém, depois de 20 anos, o seu passado estava diante de si. E eu gostaria de convidar você neste momento a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis no capítulo 32. Se você trouxe sua Bíblia, abra a palavra de Deus. Gênesis capítulo 32, nós vamos ler o verso 24. Gênesis capítulo 32, versículo 24. Lemos assim: ficando ele só, e lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Pode deixar a sua Bíblia aberta, nós vamos fazer algumas outras leituras. Esta é uma história com grandes lições para a nossa vida. Essa história ela é carregada de profundo significado e também de dependência de Deus. Nós estamos falando da luta de Jacó e de Deus. A época em que isso ocorreu foi quando Jacó ele estava voltando para a terra de Canaã. Ele estava numa circunstância muito diferente daquela em que ele havia saído de Canaã. Ele saiu com o seu cajado na mão e agora estava voltando com muitos bens e uma grande família. Ele havia saído sozinho, com a vida diante de si, talvez esperançoso de felicidade e cheio de aspirações para correr a corrida da vida. E Jacó ele viveu uma vida agitada, uma vida cheia de momentos complexos e difíceis. E é muito bom lembrar da nossa infância, da cidade em que passamos os primeiros anos da vida. Eu imagino que Jacó começou a pensar em vários aspectos da sua vida. Ele saiu fugido e agora estava voltando para a sua terra. Você se lembra da cidade em que você nasceu? Se lembra? Foram momentos bons
ou difíceis que você viveu na cidade em que você nasceu. Todos nós temos uma história, todos nós temos algo para compartilhar. E agora se passaram 20 anos desde que Jacó havia enganado seu pai, roubado a bênção da primogenitura do seu irmão Esaú. E talvez depois de tanto tempo ele pudesse ter pensado que o seu erro havia sido esquecido. Tanto tempo passou, 20 anos, mas as consequências dos nossos erros, elas não desaparecem com o tempo, e quanto mais o tempo passa, elas permanecem na nossa vida, dependendo do tamanho do nosso erro, do tamanho da nossa falha. Esaú estava agora mais forte do que antes, porque quando Jacó havia enganado seu pai e o seu irmão, Esaú ficou cheio de raiva e saiu atrás do seu irmão, mas ele estava sozinho. Agora, a Bíblia diz que Esaú, ele vai ao encontro de Jacó, acompanhado de 400 homens. Jacó, sem sombra de dúvidas, passava por uma grande crise. Jacó era um homem cheio de fraquezas, buscando o melhor para a sua vida, ora dominado pela tentação, ora lutando vigorosamente. E a vida de Jacó, em muitos momentos, é semelhante à nossa vida. Eu pergunto para você, quantas vezes nós erramos e falhamos na nossa vida? Quantas vezes nós falhamos, quantas vezes nós erramos? Quantas vezes nós queremos passar a perna nas pessoas para crescer e ter as coisas? Quantas vezes fugimos com medo das consequências dos nossos erros? Queridos, a Bíblia, ela nos encoraja para olhar para a vida de Jacó e aprender com os seus erros e acertos. Se ele venceu, nós também podemos vencer. Depois de tanto tempo, o antigo pecado de Jacó se levanta para confrontá-lo e condená-lo. E sabe, o pecado, ele mostra a sua verdadeira face a partir do momento que nós pecamos. Mas antes de pecar, ele sempre se apresenta de uma forma vantajosa e agradável aos nossos olhos. Ele nos mostra como se aquilo fosse a melhor coisa que pudéssemos fazer. E é somente após o nosso erro que a culpa, a tristeza são reveladas na vida do pecador. Como que foi o encontro de Jacó e Esaú? Jacó havia cometido um grande pecado no início da sua vida, enganando seu pai, recorrendo à traição para obter o direito da primogenitura. Nós sabemos que a promessa da primogenitura já havia sido prometida a Jacó, mas isso não altera o seu erro, isso não altera o seu pecado. Esaú, desde o início, ele considerou-se um homem profundamente ferido, como talvez a maioria dos homens faria. E durante todos esses anos, Jacó, ele poderia esperar que Esaú estivesse nutrindo e acalentando o sentimento de raiva. Agora eles iriam se encontrar novamente. Jacó havia recebido a informação que Esaú se aproximava e o encontro era inevitável. Jacó, ele foi tomado de medo porque a sua consciência culposa o fez imaginar o pior.
E Jacó agora começa a se preparar para se encontrar com o seu irmão. Eu fico tentando imaginar as cenas, o desespero de Jacó, a angústia de Jacó. Jacó estava acompanhado com muitas pessoas, com muitos animais. A vida de Jacó estava ali naquele momento. E Jacó agora ele começa a se preparar para se encontrar com o seu irmão. E aqui nós temos uma lição muito importante para a nossa vida espiritual. Diante das situações, diante das circunstâncias da vida, nós precisamos nos preparar, precisamos ter tempo para pensar, tempo para buscar a presença de Deus. E a primeira atitude de Jacó, quando ele ouviu a informação que seu irmão estava vindo acompanhado de 400 homens, Jacó se retira com a finalidade de entregar o seu problema, a sua luta, nas mãos de Deus. Jacó ele se retira para orar. A primeira reação, a primeira atitude de Jacó foi buscar a Deus, foi buscar Deus através da oração. E eu queria convidar você, no mesmo capítulo 32 que nós lemos, a ler do verso 9 ao verso 11. Aqui nós encontramos a primeira oração de Jacó registrada na Bíblia. Gênesis 32, a partir do verso 9. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me, e as mães com os filhos. A primeira atitude de Jacó foi orar. E perceba que Jacó está num momento diferente da sua vida. Ele começa, diante dos problemas, diante das dificuldades, desenvolvendo uma relação correta com Deus, para desenvolver um relacionamento correto com o seu irmão. Queridos, os nossos desentendimentos, muitas vezes, entre irmãos e irmãs, são o resultado de um relacionamento errado com Deus. Muitas vezes nós olhamos para as situações, para os problemas, para as dificuldades, e de vez buscarmos um relacionamento correto com Deus, de se humilhar, de se entregar nas mãos de Deus, de mostrar que nós precisamos depender de Deus, precisamos depender da atuação de Deus na nossa vida, nós deixamos o orgulho, deixamos o egoísmo, deixamos muitas vezes as nossas opiniões prevalecerem. E nós olhamos para Deus, oramos e dizemos às vezes para Deus assim: Senhor, resolva o meu problema. Muitas vezes nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Precisamos clamar a Deus e mostrar que somos indignos da graça, do amor, das misericórdias de Deus. E se nós desenvolvermos um relacionamento correto com Deus, nós iremos desenvolver um relacionamento correto entre os nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Se buscarmos primeiramente um relacionamento correto com Deus, nós teremos um relacionamento correto com as pessoas que nos cercam. Nós percebemos na oração de Jacó uma transformação espiritual na sua vida.
Ele se submete a Esaú e reconhece a sua indignidade diante de Deus. Mas Jacó, ele tem uma segunda atitude. Ele pensa na sua família. Jacó, ele pensa nas pessoas mais importantes da nossa vida, a nossa família. Ele pensa na família dele, porque ele sabia que o encontro era inevitável. E agora, com prudência, ele separa o povo, separa as pessoas em dois grupos. Em dois grupos. E eu queria que você, neste momento, pensasse comigo a situação em que Jacó se encontrava. Imagine você dentro de um navio, com a sua família. E esse navio está à beira-mar. Perdão, à beira-mar não, em alto mar. Em alto mar. E ele começa a afundar. E não há escapatória, não há para onde fugir, não há o que fazer. E você consegue um bote que só cabe você e mais uma pessoa. Quem é que você salvaria da sua família? Situação difícil, não é? Situação complicada. Se você está com seu cônjuge e com seus filhos, quem que você vai salvar? O teu cônjuge ou os teus filhos? Se você está com as pessoas que você ama, que são importantes para você, quem são as pessoas que você vai salvar? Jacó estava numa situação semelhante. E ele agora separa o povo em dois grupos. Ele coloca um primeiro grupo, as pessoas talvez um pouco menos importantes para ele. E no segundo grupo ele coloca as pessoas talvez mais importantes para ele. Por quê? Porque ele imaginava o seguinte: quando o meu irmão vier, ele vai atacar as pessoas que estão à frente. E com isso, eu posso conseguir tempo para salvar as pessoas que são mais importantes. Jacó teve uma terceira atitude. Diante de toda essa situação, ele optou em ficar sozinho. Ele sentiu que deveria ficar sozinho antes de se encontrar com alguém que lhe recordasse a mais amarga lembrança da sua vida. Ele tinha que formular a sua posição em relação a Esaú, considerar sua linha de defesa caso o encontrasse como inimigo. Ele precisava considerar como poderia encontrá-lo. E esse foi um daqueles momentos que exigem a solidão. Em muitos momentos da nossa vida, nós precisamos estar sozinhos para pensar melhor, para refletir melhor, para buscar a Deus. O passado precisava ser revisitado. Os fantasmas de antigos pecados precisavam ser enfrentados. E a solidão de Jacó serve a um importante propósito espiritual. Ele deveria encontrar Deus sozinho, sem posses e sem proteção. Ninguém poderia compartilhar o seu fardo, nem mesmo Raquel poderia estar com ele. Ele deveria carregar o seu próprio fardo. Quantas vezes situações como essas acontecem na nossa vida? Estamos em situações onde nós nos encontramos sozinhos e ninguém pode talvez nos ajudar, nos fortalecer. E é aí que nós precisamos entender da nossa dependência de Deus. Por mais que você pense que você está sozinho, abandonado, por mais que você olhe para as situações da sua vida e você só vê problemas, só vê dificuldades, Deus está disposto a cuidar de cada um de nós. Deus está disposto a cuidar das nossas necessidades. Ele está disposto a nos ajudar nos momentos mais complexos e difíceis da nossa vida.
mas são nos momentos de solidão, onde nós nos encontramos sozinhos, que nós mostramos a nossa dependência de Deus. Jacó não era mais um jovem. Jacó era pai de muitos filhos, um homem de posses, um homem experiente, e acima de tudo, era um homem que havia percebido o valor das coisas espirituais. Muitos pensam que os maiores desafios espirituais estão na juventude. E que se vencermos as nossas batalhas espirituais, enquanto nós somos jovens, nós nunca mais teremos desafios espirituais. Mas a história da luta de Jacó ensina uma lição muito diferente. Quando Jacó ele era jovem, ele teve a visão da escada, lembra? O sonho de glória, a sensação de proteção e segurança divina. Mas agora, muito tempo depois, após muitos anos de serviço, oração, adoração e esforço, quando Jacó já estava envelhecendo, no final de muita experiência e confiança, paciência, vem a luta, e ele se encontra sozinho na escuridão. A luta que gasta e tira a força de Jacó, a luta na qual a natureza e o caráter do homem são finalmente declarados, provados e selados para sempre. Queridos irmãos e irmãs, cada um de nós temos experiências diferentes na vida cristã. E não existe uma regra que se aplique a todos os casos. Para alguns, o caminho da vida é um caminho de paz e de prazer. E para outros, o caminho da vida é doloroso e cheio de tribulações. Independente das lutas ou não que nós enfrentamos, nós precisamos falar sobre fé, viver fé, agir com fé, para que a nossa fé aumente. E quando nós exercemos essa fé viva, nós nos tornamos homens e mulheres fortes em Cristo Jesus. Na grande crise de sua vida, Jacó se afastou para orar. Ele estava cheio de um propósito dominante, buscar a transformação do caráter. E é aqui que nós precisamos agir, na transformação do nosso caráter. Algumas pessoas dizem assim: mas eu não tenho forças, eu não consigo, porque é mais forte do que eu. E aí muitos oram e clamam a Deus: Senhor, por favor, muda o meu caráter, muda as minhas atitudes, muda os meus comportamentos. E não se esforçam para fazer a sua parte, para buscar a Deus, para se entregar a Deus, para depender de Deus. Nós precisamos de um verdadeiro reavivamento espiritual na nossa vida. O reavivamento espiritual, ele não vai acontecer você pensando assim: olha, tem que acontecer na vida do meu irmão. Ele tem que acontecer na minha vida. Eu tenho que pensar todos os dias em ser reavivado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Jacó estava agora numa região solitária e montanhosa, no refúgio de animais selvagens e também no local de espreita de ladrões e assassinos. Ele estava longe de tudo, solitário e desprotegido. E Jacó se curvou em profunda angústia sobre a terra. Com gritos e lágrimas sinceras, ele orou a Deus. Quantas vezes nós clamamos a Deus?
desesperados, aflitos, sozinhos, Deus, Ele sempre ouve as nossas orações. As nossas lutas, muitas vezes, elas não serão vencidas pelas nossas maiores capacidades ou habilidades, mas elas serão vencidas através da oração, através da súplica, através da dependência de Deus. E talvez essa seja uma das grandes dificuldades que nós temos, porque quando nós nos deparamos com certas situações da nossa vida, nós queremos usar todas as nossas habilidades, todo o nosso conhecimento, tudo aquilo que nós podemos fazer para resolver, e nos esquecemos de orar, nos esquecemos de depender de Deus, de buscar a Deus. A oração, ela não convence a Deus, ela não muda Deus, mas ela transforma o meu e o seu coração. Ela muda a nossa vida, ela muda o nosso caráter. Nós não devemos orar para Deus dizendo assim: Senhor, olha, eu queria muito, Senhor, que o Senhor fizesse tal coisa. Então, Senhor, se o Senhor for por essa direção, pensa um pouquinho, porque eu quero ir por outra direção. A gente não convence a Deus, mas quando a gente ora, somos nós que somos transformados. A dependência de Deus é importante. E Jacó estava orando, quando de repente, ele sentiu uma forte mão sendo colocada sobre ele. Sabe o que ele pensou? Veja bem, ele estava orando, e ele sente essa forte mão sendo colocada sobre ele. Ele pensou que fosse um inimigo, que estava tentando tirar a sua vida. E agora ele se esforçou para se livrar das garras do agressor. E na escuridão da noite, os dois começaram a lutar pelo domínio da situação. E Jacó tentou usar todas as suas habilidades, toda a sua força. E enquanto ele lutava por sua vida, um sentimento de culpa pressionava sua alma. Os seus pecados se erguiam diante dele para afastá-lo de Deus. Em nossas vidas, e muitas vezes nós nos sentimos culpados e indignos de Deus. Quando o sentimento de culpa ele nos consome, a consequência é o afastamento de Deus. Os nossos pecados nos afastam de Deus, mas quando clamamos a Deus, reconhecendo a nossa pecaminosidade, se entregando verdadeiramente a Ele, Deus nunca se afasta de nós. Perceba que a questão aqui não é, eu não posso pecar, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos errar. Mas a questão é, qual é a minha atitude diante dos meus erros, diante dos meus pecados? Qual é a minha atitude? Qual é o meu comportamento? Essa que é a grande questão. Jacó, ele se lembrou das promessas de Deus e todo o seu coração suplicou por misericórdia. E a luta continuou até quase o raiar do dia. Quando o estranho colocou o dedo na coxa de Jacó, e ele ficou aleijado instantaneamente. Jacó agora ele reconheceu que estava em um conflito com um mensageiro celestial. E foi por isso que o seu esforço quase sobre-humano não havia obtido a vitória. E nós sabemos que esse mensageiro celestial, de acordo com o Espírito de profecia, era Cristo, o anjo da aliança, que havia se revelado a Jacó. Olha que interessante, ele estava orando, estava clamando a Deus, buscando a presença de Deus. Quando Deus se apresenta para ele, ele pensa que é um assassino, um bandido, alguém que queria o seu mal.
E ele começa a lutar com Deus. A lutar com Deus. Ele usa toda a sua força para tentar vencer, para tentar derrotar o seu oponente. Até que Deus toca a sua coxa. E ele agora percebe que ele estava lutando com um mensageiro celestial. Jacó agora estava incapacitado e sofrendo a mais aguda dor. Mas ele não afrouxou as garras. Ele insistiu, o mensageiro celestial: deixe-me ir, pois o dia está raiando. E Jacó olhou para o mensageiro e diz: não te deixarei ir, a menos que me abençoes. Jacó entendeu que estava na presença de Deus. E ele agora pede a bênção de Deus sobre a sua vida. Aquilo que Jacó havia lutado em vão com a sua própria força, foi conquistado por meio da entrega e da fé inabalável. O significado da luta de Jacó contra o mensageiro divino é a mudança do seu caráter, de enganador para herói, cuja nova marca seria a dependência de Deus. Muitas vezes na nossa vida, nós passamos por situações complicadas, difíceis. Muitas vezes nós temos que lidar com o nosso caráter, com os erros, com as falhas. Da mesma forma como Jacó. Nós precisamos depender de Deus, reconhecendo os nossos pecados. Não fugir das consequências, mas assumir as responsabilidades diante de Deus, diante das pessoas. E precisamos ter em mente que se nós confessarmos os nossos pecados, a Bíblia diz que Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Nós necessitamos depender de Deus, entendendo que será necessário em alguns momentos da vida nos retirar para ficar sozinhos na presença do Senhor, buscando pela transformação do nosso caráter. Quando Jesus voltar, nós seremos revestidos da imortalidade, seremos glorificados por ocasião da vinda de Cristo. Nós não iremos levar para o céu os nossos defeitos físicos, a nossa natureza pecaminosa. Nós não iremos levar para o céu as consequências do pecado, mas nós iremos levar para o céu o nosso caráter. A única coisa que não será transformada por ocasião da vinda de Jesus será o nosso caráter, porque o tempo que nós temos para que o nosso caráter seja transformado em conformidade com a vontade de Deus, com os planos de Deus, é o tempo que nós temos em vida. Hoje é o tempo para buscarmos a transformação do nosso caráter. Muitas das nossas lutas espirituais, elas serão vencidas através de uma entrega verdadeira do nosso coração a Deus. Não adianta a gente tentar esconder de Deus aquilo que somos. Não adianta a gente tentar esconder de Deus os nossos desejos, o que está dentro do nosso coração, porque Deus conhece. Portanto, nós precisamos abrir o nosso coração a Deus, confessar para Ele os nossos pecados
colocar nas mãos de Deus os nossos pecados, pedir perdão, e nós podemos ter a tranquilidade, a felicidade que os nossos pecados foram perdoados. A vida de Jacó mudou drasticamente a partir do momento que ele passou a depender de Deus. A partir do momento que ele começou a buscar a Deus e a colocar Deus como centro da sua vida. Não quer dizer que ele não teve problemas. A história de Jacó continua. Ele teve vários e vários problemas. Mas ele tinha a certeza de que a sua vida estava nas mãos de Deus. Que nós também venhamos, querida igreja, ter a mesma certeza de que a nossa vida está nas mãos de Deus e que nós venhamos depender de Deus todos os dias da nossa vida. Que Deus nos abençoe e que esse seja o nosso desejo, a nossa oração nessa manhã. Amém.